Bom, pessoal, hoje nós vamos estudar a lei de Biot-Savart. Tá? Para que serve a lei de Biot-Savart? Né? A gente viu na aula anterior que a magnetostática ela tem duas equações das 4 de Maxwell, né, que se usam. Né? Então, vamos dar uma olhadinha na aula anterior. Magnetostática, quando não tem as derivadas em relação ao tempo, né, são iguais a zero, a gente fica rotacional de H igual a J, divergente de B igual a zero, rotacional de E igual a zero, divergente de B igual a ρ. As duas de baixo aqui, ó, né, é eletrostática, né? A gente já viu isso. As duas de cima, magnetostática. Note que as duas equações de cima só tem B e H, campo magnético. As duas de baixo só tem D e E, campo elétrico, né? Nesse capítulo a gente vai estudar a magnetostática. Né? A gente viu a forma integral das duas, né? Rotacional de H igual a J, que é a lei de Ampère, divergente de B igual a zero, a forma integral é a conservação de fluxo. Então, rotacional de H igual a J, pegando os dois lados, teorema de Stokes, a gente chega aqui, né? Já foi feito várias vezes isso, né? Então, resolver rotacional de H igual a J e lei de Ampère não é a mesma coisa, né? Divergente de B igual a zero, aplicando o teorema da divergência, a gente chega aqui, né? Fluxo na superfície fechada que envolve volume igual a zero. Ou seja, o fluxo é conservativo, né? A somatória dos fluxos que entram no volume é igual à somatória dos fluxos que saem, né? Então, divergente de B igual a zero, a forma integral, a somatória dos fluxos é nula, né, no volume, ou a somatória dos fluxos que entram igual à somatória dos fluxos que saem do volume, fluxo magnético φ, né? Fluxo da indução B. Isso a gente chama de conservação de fluxo, né? E o rotacional de H igual a J, lei de Ampère, um caminho LDS, a circulação de H igual a I, né? A lei de Ampère. Então a gente consegue resolver muitos problemas de circuitos magnéticos com lei de Ampère e conservação de fluxos, ou seja, usando as equações de Maxwell. Mas tem certos problemas que não dá para a gente resolver, né? Que tipo de problema que a gente consegue resolver usando as equações de Maxwell, né? Ou seja, a lei de Ampère e conservação de fluxo? A gente consegue resolver problemas onde o fluxo magnético se comporta de uma maneira comportada, vamos dizer assim, em geral em circuitos magnéticos, né? Por exemplo, esse caso aqui, ó. Esse caso aqui é um circuito magnético, tem uma região de ferro, tem um entreferro aqui, uma parte de ar, o fluxo passa por ele, volta para o ferro, depois passa pelo ar. Então o fluxo, apesar de algumas linhas de fluxo passarem pelo ar, a maioria passa pelo circuito magnético. Nesse caso aqui, a gente usa as equações de Maxwell, lei de Ampère e conservação de fluxo. Às vezes a gente tem que usar mais de uma vez as duas, e a gente consegue calcular o campo magnético de uma forma muito razoável, aproximada na verdade, mas muito razoável, em todas as partes do circuito magnético, dispositivos eletromagnéticos, né? Então, quando o fluxo passa por um circuito magnético, a gente consegue realmente usar as equações de Maxwell, né? Ou seja, consegue usar a lei de Ampère e consegue usar a conservação de fluxo, certo? Agora, quando o fluxo se espalha pelo ar, né? Se espalha pelo ar de uma maneira que não há um circuito magnético onde o fluxo é obrigado a passar por ele por causa da permeabilidade alta do ferro, então, para alguns casos, é possível a gente usar a lei de Biot-Savart, né? A lei de Biot-Savart, ela serve só para o ar, quando a gente tem ar, tá? Não pode ter ferro junto, não pode ter ímãs, então tem que ter só ar. Então já é uma restrição, né? Mas a gente consegue resolver vários problemas, né? Usando a lei de Biot-Savart, certo? Problemas em corrente, campo produzido por corrente elétrica e no ar, não pode ter ferro. Com as equações de Maxwell a gente pode ter ferro, não tem problema, né? Então, esse caso aqui, por exemplo, esse caso é do condutor retilíneo, né?
A gente já resolveu ele usando lei de Ampère, equação de Maxwell. A gente vai resolver depois esse caso aqui usando a lei de Biot-Savart. Os dois vão dar o mesmo resultado. Esse aqui talvez é um dos poucos, tá? Talvez o único, teria que pensar, em que a gente consegue resolver através das equações de Maxwell, lei de Ampère e conservação de fluxo, né? E usando a lei de Biot-Savart. Note que a lei de Biot-Savart não tem nada a ver com a lei de Ampère, certo? Foi uma equação, eu vou mostrar para vocês, envolvida por esses matemáticos aí, né? Tá? Não tem nada a ver com as equações de Maxwell, mas ele serve para esse caso em que tem ar. Por exemplo, aqui tem corrente e ar, não tem ferro. Então o Biot-Savart pode ser usado aqui, certo? Já nesse caso aqui, tem ferro, não dá para usar Biot-Savart. A gente teria que usar as equações de Maxwell, certo? E nesse caso aqui, tem ar, mas tem um pedaço de ferro aqui, não dá para usar Biot-Savart. Tem um ímã, né, produzindo fluxo, e tem ferro. Também fica super difícil usar as equações de Maxwell de uma maneira analítica, como a gente vai fazer aqui. Porque o fluxo não está passando por um circuito magnético, ele fica passeando pelo ar, tá vendo? Então não dá para usar Biot-Savart, Biot-Savart é só se tiver ar, e ao mesmo tempo isso aqui não é um circuito magnético, é um problema magnético, né? Não dá para dizer que é um circuito porque o fluxo ele se espalha pelo ar, né? Não é que nem esse aqui, ó, em que o fluxo é comportadinho, passa a sua maioria por dentro do ferro. Bom, mas então como que a gente resolveria esse caso aqui? Só com cálculo de campo, com o método dos elementos finitos, no computador, né? A gente resolveria nesse caso as equações de Maxwell, rotacional de H igual a J e divergente de B igual a zero. Mas aí aplicando o método de elementos finitos a essas equações e resolvendo no computador. Esse resultado que eu estou mostrando para vocês aqui foi feito exatamente assim, usando o método de elementos finitos, com o software FEM, né, que é um software americano, já falei para vocês. Resolveu o problema de maneira numérica no computador, né? Esse caso aqui realmente não há um circuito magnético, então não tem como a gente usar as equações de Maxwell, e também as linhas de fluxo se comportam de uma maneira irregular, não daria para usar as equações de Maxwell. E Biot-Savart não dá para usar porque tem ferro aqui, certo? Bom, então, quando que a gente vai usar a lei de Biot-Savart? Tem que ter ar, certo, pessoal? Então imagina o seguinte, imagina que eu tenho um condutor, tá? Vou mostrar aqui, imagina que eu tenho um condutor assim, ó, certo? Esse condutor está passando uma certa corrente I nesse condutor, né? Certo? Se a gente usar a regra da mão direita, como a gente fez com o condutor, né? No caso das equações de Maxwell, rotacional de H igual a J, a gente já viu, né? Se eu colocar aqui o polegar na direção da corrente, né? Eu vou ter campo magnético, vou fazer com outra cor aqui, ó, para facilitar para vocês, certo? Eu vou ter campo magnético, fazer um pouquinho mais longe aqui, entrando nessa região, né? Campo magnético H entrando nessa região aqui e saindo lá na outra, né? É só o polegar dar a direção da corrente, os dedos vão dar a direção do campo. O campo vai entrar aqui, né? Desse lado, passar lá por baixo e sair aqui, né? Claro, se a gente fosse fazer um desenho de um corte, por exemplo, de uma região aqui, né? Desse condutor, teria aqui a corrente entrando, né? A corrente entrando, e aqui eu tenho esse plano, né, que a gente está vendo ali, ó, tem um plano aqui, ó. Então, a corrente entrando, as linhas de fluxo fariam isso aqui, ó. Né? Aqui eu teria o campo magnético H entrando, e aqui o campo magnético H saindo, né? Claro que o meu campo ele é rotacional, né? Ele vai passar. O desenho ficou meio torto aqui, vou dar uma arrumadinha nele, né?
É só a gente pegar isso aqui. Bom, primeiro eu tenho que apagar isso aqui. Calma, aqui, seleciono. Tá. Agora eu vou selecionar de novo. Vou apagar esse aqui. Agora, só Ctrl V aqui. Vou botar lá no meio aqui a corrente, né? Olha bonitinho. Ficou meio torto ali. Né? Esse aqui a gente apaga. Então, vocês notem, ó, a corrente entrando aqui, como se eu tivesse feito um corte aqui nessa região da corrente entrando, o campo entra aqui e sai lá, certo? Então, o campo entra nessa região aqui, ó, que seria essa do lado direito, e aqui está saindo do lado esquerdo, tá vendo? Claro que ele passa lá por baixo, né? Beleza? O que a lei de Biot-Savart fala? É o seguinte, vamos supor que eu queira saber o campo, eu vou agora usar o branco aqui, vamos supor que eu queira saber o campo nesse ponto aqui, ó, certo? Na verdade, é claro que o campo aqui ele está entrando, né? Vou fazer um xizinho aqui, o campo está entrando. Eu quero saber o campo nesse ponto aqui, certo? Como é que eu faço? Eu tenho que pegar um pedacinho de condutor aqui, que eu chamo de DL, tá? Então aqui eu tenho um DL, um vetorzinho DL, na direção da corrente, e cujo comprimento, né? Cujo comprimento é uma fração do comprimento L desse condutor, né? O diferencial. E ele é tangente ao condutor, certo? E aponta na direção da corrente, certo? Semelhante ao DL que a gente usa na integral da HDL, só que lá é na direção do campo magnético H. Aqui, esse aqui é na direção do condutor, na direção da corrente, certo, pessoal? Não tem nada a ver com o DL lá da circulação do H, né? Ou da circulação do E, no caso do potencial escalar elétrico, né? Agora eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que fazer um vetorzinho R ligando esse pedacinho DL está sendo percorrido por uma corrente I. E ele vai produzir um campo H nesse ponto aqui, a gente já sabe a direção dele, né? Na verdade, por causa das equações de Maxwell, a gente sabe, né? Sabe que ele entra aqui, certo? Mas vamos supor que eu queira saber o campo nesse ponto aqui, certo? Então eu posso fazer o seguinte, eu faço um raio, vou tentar fazer aqui, tá? Um raio R, um raiozinho R, vou fazer aqui embaixo R, ligando esse meu pedacinho DL ao ponto onde eu quero saber o campo. Esse pedacinho DL, ele está sendo percorrido por uma corrente I, né? Então, ele vai fazer aqui nesse ponto um campo nessa direção, né? Entrando aqui, né? Mas esse campo, na verdade, eu vou chamar ele, então, de um DH. Diferencialzinho de H, quer dizer, esse diferencialzinho do DL aqui, né? O DL, vetorzinho DL diferencial, produz aqui um vetorzinho DH, certo? Bom, como que a gente calcula então esse DH? Né? Aí é uma expressão matemática, né, pessoal? Biot-Savart, eu vou escrever ela aqui para vocês, certo? Como é que é esse DH? Esse DH é assim, ó, DH, diferencialzinho do vetor H, é igual a I, que multiplica DL, o vetorzinho DL, vetorial R,
Note que o R é o vetorzinho que liga o DL, o pedacinho do condutor, ao ponto onde eu quero saber o campo, certo? Dividido por 4πr ao cubo, onde o Rzinho é o módulo do R, do vetor R, né? Então aqui eu tenho um diferencialzinho do campo H, né? Seria um vetor, né? DH, e a gente calcularia esse DH por aqui, né? Claro que eu teria que fazer a integral aqui para poder achar o meu campo H, certo? Agora, imagine no caso mais simples, em que a gente tem duas dimensões, certo? Vamos supor que esse condutor aqui, ó, estivesse já no plano XY, certo? Né? Então, eu sei que o meu DH, nesse ponto aqui, vai estar penetrando, né, no plano aqui, ou seja, está ali na direção Z, né? Então, nesse caso, que eu sei a direção do campo, se tudo isso aqui estiver num plano, né, eu posso tentar fazer uma equação escalar, certo? Bom, primeiro eu faço o seguinte, se eu já sei que o campo H está entrando no plano aqui, né, no caso do 2D, certo? Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que o meu vetor DH vira um escalarzinho DH, tá? Igual aí em módulo, como é que fica? DL vetorial R. Se vocês fizerem aqui o módulo, ó, DR vetorial L, usar a regra, os dedos da mão indo de DL para R, o polegar vai indicar a direção do campo, justamente como a gente fez aqui para dentro, tá vendo, né? Por isso esse produto vetorial, o DH dá para dentro, né? Para coincidir com a equação de Maxwell, certo? Mas se eu já sei a direção do DH, que é para dentro aqui, então eu posso calcular o módulo desse produto vetorial, né? E como é que eu calculo, como é que eu faço isso? O módulo de um vetor, que é o DL, o módulo do outro, que é o R, vezes o seno do ângulo entre os dois. Bom, qual é o seno do ângulo entre os dois, né? Então, o seno desse ângulo aqui, pessoal, ó. Esse ângulo aqui que eu vou chamar θ, certo? Então, vai ficar IDLR seno de θ, né? Que é o produto vetorial, certo? Sobre 4πr ao cubo, né? Eu posso daí cortar o R aqui, ó, com R ao cubo, fica R ao quadrado. E daí eu posso finalmente chegar na expressão DH igual a I DL seno de θ sobre 4πr ao quadrado. Né? Então, note que essa expressão aqui é a expressão mais comum, mais usual, né? Mas aí, claro que todos os DHs têm que estar na mesma direção, né? Então, a gente tem que estar num plano, certo? Esse condutor teria que estar num plano e a gente daí acha todos os DHs. Integrando, né? É como se a gente pegasse cada pedacinho DL aqui, cada pedacinho DL ajuda a fazer esse campo, né? Aí eu faço a integral, né, do DH dos dois lados, integro em função do DL e eu acho o campo nesse ponto devido a cada pedacinho de condutor. Certo, pessoal? Essa é a ideia da lei de Biot-Savart. Note que condutor percorrido por corrente e aqui, né, a gente tem que ter ar.
Alguns casos, por exemplo, condutores em barras de subestação, os condutores saindo de um transformador, a gente quer saber o campo, por exemplo, numa região que tem ar, né? Próximo da tampa de um transformador, por exemplo, é possível usar Biosavar. Se tu isolar, né, numa região que tem ar, né, e que não haja influência do ferro, naquela região que tu possa considerar uma certa regularidade no campo, dá para a gente usar Biosavar, né? Sempre condutores percorridos por corrente e numa região com ar, né? É claro que é uma integralzinha semelhante àquela integral que a gente usava no caso do campo elétrico para descobrir o campo elétrico produzido por cargas elétricas, ou num condutor carregado com cargas, ou numa superfície, né? A gente definiu uma densidade superficial de carga, um volume, e aí a gente tinha um dQ, e esse dQ produzia um dE na eletrostática, né? Física, você deve ter visto, né? Que é a mesma coisa, tem um dL carregado com uma corrente, e cada dLzinho desse produz um dH. Só que lá no caso do campo elétrico, o campo era divergente, né? Em relação ao ponto carregado com cargas que está produzindo esse campo. Aqui não, ele é rotacional, né? Por isso que tem esse produto vetorial, né? O campo a gente calcula o dH, mas tem que tomar cuidado, né? Está sempre numa direção perpendicular. O dH está sempre numa direção perpendicular ao plano formado pelos vetores dl e R, né? Porque é dl vetorial R, onde R é a distância do meu dl até o ponto onde eu quero saber o campo, né? Então, o ponto P, onde eu quero saber o campo aqui, né? Então, aqui, esse aqui seria meu ponto, vamos chamar esse ponto aqui de ponto P, né? Então, é sempre num ponto específico que eu calculo o campo usando a lei de Biosavar. Tá bom, pessoal? Obrigado. Na próxima aula, a gente vai fazer um exemplozinho usando a lei de Biosavar. Eu vou mostrar o campo produzido por um condutor retilíneo, certo? E, na verdade, a gente já obteve esse valor. O H é I sobre 2πr, com a lei de Ampère. Eu vou fazer com a lei de Biosavar, porque as duas têm que dar o mesmo resultado, certo? E outros exemplos também, a gente vai usar aqui a lei de Biosavar, né? Sempre quando não é um circuito magnético. Quando a gente começar a usar circuitos magnéticos, aí a gente vai usar só as equações de Maxwell, certo? Obrigado.